Explicador tá no ar, pode acreditar, DPM sem mistério, vai te complicar. Olá, eu tô hoje aqui em Chapecó, vim dar uma aula de oclusão para uma turma aqui, inclusive uma turma bastante interessante, uma turma já de pessoas mais experientes, então as discussões estão assim num nível bastante interessante. E eu vindo para cá, eu ando lendo atualmente bastante sobre ciência, não sobre métodos científicos, sobre ciência. E apareceu uma frase para mim durante o voo que eu achei muito interessante. Eu já tinha lido essa frase, mas ela não tinha me chamado a atenção como me chamou dessa vez. E eu acho que a vida é bastante assim, né? Conforme você vai adquirindo experiências, coisas que você lê chamam sua atenção de uma maneira diferente. E a frase era o seguinte: absence of evidence is not evidence of absence. Ou seja, né, a ausência de evidência não é evidência de ausência. E durante o voo eu resolvi escrever um texto, até para eu poder, desculpa, até para eu poder é, colocar, concatenar as ideias ali, porque daí começou aquele momento de explodir um montão de ideias na cabeça. E aí, o que ela quer dizer, essa frase em si? Ela quer dizer que o fato da ciência não ter conseguido provar algo não quer dizer necessariamente que esse algo ele não exista, né? Mas existe aí um complemento implícito muito importante que a gente às vezes se esquece. Também não significa que exista, tá? E aí eu acho que entra aquela ideia que eu falo sempre: o cientista de verdade, o que busca a verdade, né, de maneira entendendo que a verdade absoluta ela não existe, não é? Os que, os que me entendem sabem isso daí, uma busca incessante pela verdade, eles vão entender que a gente não pode fechar a ciência, fechar os olhos para algo tão fundamental dentro da boca. E eu volto a dizer, eu acho até que o cientista não está pensando errado. Eu acho que ele está se comunicando errado, uma vez que a gente tem que entender que a ciência ela precisa ser feita para o clínico, ela precisa ser feita para a população, ela precisa trazer melhoras para a população. E aí é exatamente que mora para mim uma discussão sobre DTM e oclusão. Então, o que aconteceu historicamente quando a gente fala em DTM? Durante décadas, a odontologia assumiu quase que como um dogma que maloclusão causava DTM, que interferência oclusal gerava dor, que perda de dimensão vertical causava sintoma, que contato prematuro desorganizava a articulação temporomandibular, que casos mais ortopédicos, assim como mordida cruzada posterior, como classe 2, predispunham um paciente a DTM, né? Então, todas essas questões foram sempre colocadas dessa maneira, né? O problema é que quando a gente começou a estudos epidemiológicos melhores, revisões sistemáticas, desenhos metodológicos mais fortes, o que surgiu? Surgiu algo que era extremamente desconfortável, né? Além do problema de 1987, do processo de Michigan. Mas surgiu algo que era muito desconfortável, que era o quê? Pessoas com conclusões ruins, elas não tinham DTM. Pessoas com conclusões ditas como perfeitas, eu coloco imperfeitas entre parênteses, com DTM severas. Pacientes ortodonticamente tratados, desenvolvendo DTM. Pacientes não tratados, sem DTM, ajustes oclusais sem melhora consistente, né? Splints funcionando mesmo sem corrigir nada em relação à oclusão, ou seja, a associação forte, direta, ela começou a desaparecer quando a gente falava de maneira estatística. Então, oclusão deixou de influenciar. Mas oclusão não influencia? Essa que é justamente, né, a reflexão que a gente precisa fazer. A ciência moderna passou de oclusão é a causa principal de DTM para algo mais parecido com não conseguimos demonstrar uma relação oclusal, uma relação causal forte entre oclusão e DTM, que seja de maneira previsível e seja universal. Mas isso é muito diferente, né, da gente falar o que está acontecendo hoje, que é oclusão não participa de nada.
Não é bem por aí. Quando a gente vai para a clínica, quando a gente que lida com pacientes, a gente que não lida só com tabelas, que lida com pacientes, a gente percebe que existe um algo ali, né, que talvez a ciência ainda não tenha conseguido nos explicar. E normal. E ela está na luta para isso daí. Agora a gente precisa abrir, ampliar o campo de visão, né? Então, a gente tem que entender em ciência que não existe a pergunta ideal. Porque DTM não é uma doença única. Disfunção temporomandibular, gente, é um conjunto muito heterogêneo de condições dentro de um paciente. Dor muscular, dor articular, sensibilização central, fatores emocionais, sono, parafunção, genética, inflamação, trauma, adaptação neuromuscular, comportamento, contexto psicossocial. Então, percebam que eu estou falando de algo muito amplo. Não é algo que vai dar para a gente responder com uma pergunta. Então, a gente tentar responder uma pergunta até banal, oclusão causa DTM, é quase tão amplo quanto eu perguntar se postura causa dor lombar. Talvez em alguns indivíduos cause, em outros não. Talvez em alguns fenótipos, né, a palavra do momento, né, talvez em alguns fenótipos ela cause, em outros não. Em determinadas cargas adaptativas cause, em outros não. Em certos períodos da vida cause, em outros não, né? Mas não vai causar de forma linear, não vai causar de forma universal. E aqui entra para mim a grande diferença entre perdão, a grande diferença entre a clínica e a ciência, né? Porque eu tenho que entender que eu trato um indivíduo. Quando eu estou na clínica, não adianta eu só olhar para a média, né? A ciência atual, claro, ela vai trabalhar com plausibilidade, ela vai trabalhar com magnitude, né? Então, eu diria que a tendência, né, poderia ser assim: a oclusão provavelmente não é um fator etiológico principal isolado. E não é, não é. Mas ela pode atuar como um fator modulador. E aqui entra para mim a grande importância. Por quê? Porque eu atendo os pacientes, o paciente melhora, 4, 5 meses depois ele volta. Às vezes, dentro do centro de pesquisa, ele não volta porque ele não tem nem mais espaço na fila. Às vezes ele não volta porque ele está envergonhado, mas no consultório que o paciente pagou, ele volta. É diferente. Você olhar um paciente de ambulatório é diferente de olhar um paciente de clínica. E aí ele volta 5, 6 meses depois, doutor, está começando a voltar. Um ano depois, doutor, está começando a voltar. O que está acontecendo? Né? Então ela pode ter relevância em indivíduos específicos, ela pode participar de uma sobrecarga mecânica localizada, ela pode influenciar uma adaptação muscular, uma adaptação articular, como não? Né? O efeito médio na população ele pode ser pequeno, mas eu não trato população, eu sou clínico. Essa é uma discussão que eu tenho muito grande. Na hora que olham para mim e falam assim, monte uma aula para graduação. Essa aula é para graduação, é para um cara que vai para clínica, é para um cara que vai tratar um indivíduo. E ele tá na graduação, ele tem que sair sabendo fazer daquilo sua profissão, conquistar o paciente. Né? E o que eu estou falando é muito diferente daquela antiga visão mecanicista. Tá? É muito diferente. A frase sob a ótica da DTM, né? Então ela seria antigamente, o que a gente colocava? A gente dizia, não conseguimos provar totalmente, mas sabemos que a oclusão causa DTM. Era assim que se falava antigamente. Eu não sabia o que da oclusão causava DTM, mas era a oclusão que causava DTM. Isso era um dogma mecanicista. Né? E para mim, agora, o erro oposto, o erro moderno oposto é, como não há evidência forte, a oclusão não tem nenhuma importância. E se a ciência não está falando isso explicitamente, ela está sendo compreendida dessa forma, porque o clínico abandonou estudar a oclusão, o clínico abandonou compreender a oclusão de verdade. Passou a entender que a oclusão é dentinho no fundo de fossa, e a oclusão é muito mais do que isso. Então, a gente sai de um erro dogmático para um ceticismo excessivo. Eu entendo que uma posição mais madura que nós deveríamos ter hoje é a ausência de evidência forte para causalidade universal não é evidência de ausência completa de participação biomecânica. Isso para mim é muito claro. Para quem está na clínica, isso é muito claro. A gente enxerga isso todos os dias.
né? E talvez aqui a gente ainda tenha um outro problema, né, maior. E quem é da clínica percebe isso na clínica, tá? A ciência, ela vai procurar, como eu falei, relações médias, populacionais. Mas o clínico, ele trata de indivíduo, o clínico, ele trata de uma pessoa. Os objetivos, eu já falei isso aqui em vários vídeos, os objetivos, eles são diferentes. O clínico, ele lida com incertezas, ele precisa reduzir incerteza. O cientista lida com incertezas. Então ele vai reduzi-las ao máximo. Conforme ele vai evoluindo no método científico, conforme ele vai evoluindo no conhecimento, ele vai reduzindo incertezas. Mas e nós, clínicos? Nós reduzimos sofrimento, nós lidamos com o paciente direto. E isso a gente vê, a forma de comunicação, a forma de lidar com o paciente, a forma de compreender o paciente fala muito alto nesses momentos. E a gente tem que entender que o indivíduo ele pode escapar à média. Um paciente pode piorar com uma determinada instabilidade oclusal, enquanto outros não, né? Ele pode melhorar com uma estabilização oclusal, enquanto outros não. Ele pode ter uma hiperatividade muscular, por exemplo, relacionada a um contato específico, um contato prematuro, enquanto a média não, né? E isso daqui eu não estou falando que vai causar, vai provar uma causalidade universal, não. Eu estou querendo dizer que dessa maneira a gente abre um leque, uma avaliação para o clínico voltar a avaliar a oclusão do paciente de forma decente, de forma correta, né? Isso não é reproduzível de forma robusta dentro da população, que é o que a ciência precisa para provar. E tá ok, mas a ciência precisa comunicar melhor. Por quê? Porque o clínico não sabe ler um artigo científico através dos resultados. Ele vai na conclusão. E quando ele vai na conclusão, está lá dizendo, não tem relação, não tem resultado estatisticamente significativo, mas o clínico não sabe compreender o que é o resultado estatisticamente significativo. Então, o cientista, eu entendo que ele escreve para outro cientista, mas na hora dele falar, ele tem que falar dos resultados com relevância clínica. Não adianta falar só da relevância estatística, né? O clínico, ele precisa observar que isso aconteceu naquele sistema biológico específico, naquele paciente especificamente. E duas coisas, elas podem coexistir, tá? Então, talvez a DTM tenha mostrado um limite do modelo reducionista clássico da odontologia. E isso daqui é muito importante, né? A gente tem limites. A ideia de que uma causa mecânica, um efeito mecânico, uma correção mecânica, né, ela não conseguiu explicar adequadamente sistemas mais complexos, sistemas adaptativos, como é o sistema estomatognático, e não vai conseguir. Isso eu digo para meus alunos em sala de aula. Não esperem que um dia apareça um artigo científico dizendo a causa da DTM é essa. Não, não tem. Quantas pessoas com uma série de problemas psicológicos não desenvolvem DTM? Né? E aí o estresse virou um quarto escuro. Tudo que eu não sei explicar, eu jogo para dentro do estresse. Não é assim. Tá? O modelo de hoje ele precisa ser muito mais biopsicossocial, multifatorial de verdade. Porque, e muitos colegas, a gente vê, não, é multifatorial, é multifatorial. Tá, é multifatorial. Então por que a oclusão não é um fator? Ela também é um fator. Ela é mais uma gotinha naquele copo d'água cheio. Né? Probabilístico. Por que não? Se existe alguma probabilidade de ser algo dessa maneira, por que não avaliá-lo? Por que não levá-lo em consideração? Adaptativo, a depender do momento que eu peguei de vida do paciente, há quanto tempo aquele trauma oclusal ele estava em ação dentro da boca, a resposta vai ser diferente. Né? Nesse contexto, eu entendo que a oclusão ela sai entre aspas, aí, do trono etiológico, mas provavelmente ela não desapareceu completamente do sistema, ela não desapareceu do contexto. E a gente precisa voltar com urgência a enxergar a oclusão de uma maneira individualizada e entender, através das matérias básicas, a quantidade de danos que problemas oclusais podem causar ao sistema. Eu espero que você tenha gostado, eu acho que é o começo de um debate enorme esse daí, né? Mas foi algo que me bateu no voo e eu precisava falar aqui com vocês. Grande abraço e até a próxima. Atenção, explicador tá no ar. Pode acreditar, DTM sem mistério. Faz descomplicar no YouTube, na rádio. É só acompanhar com o Dr. Leonardo.
passar.